Gênesis 12, o 1, o 2 e o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o pai da fé. Ele tinha uma fé assim incomparável. Por isso que Deus escolheu ele. A fé dele era muito grande. E ele se tornou um exemplo para todos nós. Agora veja bem. A proposta de Deus era essa: sai da terra dos seus parentes, sai do meio dos que você conhece e vem para um lugar desconhecido, que eu vou te mostrar uma terra que eu vou dar para você, né? E a partir de você, eu vou engrandecer o seu nome, vou formar de você uma família, uma nação. Ele não fala exatamente isso, mas é o que ele faz. Abraão ia ser uma família, ia ser um povo e depois uma nação. Era a proposta de Deus. Só que ao mandar sair dali, Deus estava convidando ele para ir para o meio do deserto. Agora, analise as condições de um deserto. O deserto tem cobra, lagarto, escorpião. Deserto é quente de dia e frio de noite. A proposta que Deus estava fazendo é sair para o desconhecido. E um desconhecido, inóspito, difícil. A proposta era meio complicado, né? Mas aí que está uma coisa, né? O ser humano é um ser inexplicável. É impressionante. Por exemplo, Adão e Eva receberam um jardim, tudo pronto. Deus vinha falar com eles o tempo todo e falou: olha, não come da árvore do bem e do mal. E eles comeram. Eles tinham tudo. E na hora de uma só exigência, eles não fizeram. Agora Abraão é diferente. Tinha que sair para o meio do deserto. Você vai sair para o meio do deserto. Cobra, lagarto, escorpião, frio, calor demais. Tudo difícil. E o Abraão obedeceu. Aí você começa a perceber uma coisa. Fé implica em obediência. Obediência. Quando eu entrei na igreja, aqueles presbíteros mais simplórios diziam o seguinte: lá na escola você aprende o ABCD, aqui na igreja você aprende o obedecer. E todo mundo ria. Mas aquilo que eles falavam era uma verdade. Eles podiam ser simplórios, podiam não saber explicar direito, mas obedecer é a prioridade número 1. O amor pode ser importante, mas se você não passar pela obediência, nem chega no amor. Porque para você conhecer o amor de Deus, você primeiro tem que obedecer. Você entendeu? Tem uma proposta de salvação na Bíblia todinha. Mas se você não entrar na proposta e não obedecer, não chega na onde Deus quer que você chegue. Não chega nas bênçãos espirituais que Deus tem prometido no livro. Não chega, você fica longe. Então, obediência é fundamental. E Abraão, que não tinha condições nenhuma porque queria enfrentar o deserto, obedeceu. Adão e Eva, que tinha todo um jardim, e outra mais ainda, não posso afirmar que Adão e Eva viam Deus todos os dias, mas é como se visse, porque todo dia Deus ia bater um papo com eles. Não sei em que forma, em que aparição, como é que Deus fazia para se mostrar para eles, mas é como se visse.
Abraão não viu nada. Uma voz falou com ele, ó, sai. Ele saiu. E aquela aparição. Vamos fazer uma comparação assim. Se Adão e Eva acreditavam por vista, Abraão acreditava pela fé. Por vista não funcionou. Agora, pela fé, aí o Abraão simplesmente obedeceu. Aí a gente começa a perceber uma coisa. O ser humano é impressionante. Às vezes você espera que a pessoa vai ter uma atitude positiva e ela não tem. Às vezes você espera que a pessoa vai fazer uma boa escolha, mas não faz. Às vezes tem tudo para fazer uma boa escolha. Tem gente que nasce na igreja, conhece Deus, conhece os milagres de Deus, sabe tudo sobre Deus, e de repente escolhe sair para o mundo e se aventurar lá fora, no mundo do pecado e da iniquidade. Mas outros vêm de fora e não conhecem Deus, não conhecem nada, ele simplesmente aceita Jesus como seu Salvador. A vida dele muda, é transformada e ele permanece. Lembra até da Raabe pertencia ao povo cananeu, pertencia ao inimigo. Todos seriam destruídos. Quando Israel invadiu a campina do Jordão, todo mundo corria de Deus e do povo de Israel. Raabe correu para Deus e para o povo de Israel. Ela queria fazer parte. Então, o ser humano é impressionante, ele tem atitudes que a gente até nem entende. Mas o fato é uma coisa, comparando Adão e Eva e comparando também o Abraão, a gente percebe que todo mundo tem uma escolha. É verdade que alguns fazem a escolha sob pressão, outros no meio de uma dificuldade, mas todo mundo tem uma escolha. E essa escolha é que vai determinar o seu futuro na terra e no céu. Você, todos nós temos escolha, e nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. O que você vai escolher? Você vai escolher pela fé aquilo que Abraão escolheu, ou você vai escolher, mesmo tendo de tudo, o que Adão e Eva escolheu? Eles escolheram o pecado, eles escolheram o erro, a falha, eles escolheram errado. O correto, mesmo que pela fé, é fazer a boa escolha. Deus tem boas escolhas para nós. Faça a escolha correta e você nunca vai se arrepender. Gênesis 13, versículos 7, 8 e 9. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão fez um acerto maravilhoso quando ele obedeceu a Deus. Mas ele cometeu um erro. Era para ele deixar a parentela e vir. Acontece que ele estava numa situação difícil. Ele saiu com Terá, seu pai, com Ló, seu sobrinho, e com Sarai, sua esposa, que depois se chamaria Sara. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Agora, no meio do caminho, o pai dele morre. Aí Deus faz o chamado e ele se sentia responsável pelo sobrinho, o Ló. Aí qual foi a atitude natural dele? Ló, vamos embora comigo. E levou o Ló junto. E o Ló aceitou, porque já tinha saído lá do começo. Estava no meio do caminho. Continuar a jornada seria um fato normal. Acontece que Deus falou exatamente isso. Deixa os parentes. Enfim, o Ló foi junto.
não precisa dizer que os primeiros problemas que Abraão viveu foi com o Ló. Para começo de conversa, chegou no meio do caminho, a terra era difícil, a água era difícil, o deserto é difícil. Começou a haver um conflito dentro de casa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É lógico que um conflito que começa um problema de água e de terra só tende a aumentar, porque o rebanho cresce, a dificuldade também. Aí não tinha jeito, tinha que haver uma separação. Aquilo que o Abraão nunca não imaginou que iria acontecer, o que não aconteceu antes, aconteceu depois. Eles teriam que se separar. Aí o Abraão faz a seguinte proposta: fora, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia diz que o Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, lindas, maravilhosas, o verde. E falou: não, eu vou para lá. Eu quero verde, eu quero ter como cuidar das minhas ovelhas. Tudo bem, pode ir. E o Abraão escolheu o desertão mesmo, a parte feia do negócio. Só que quem vê cara não vê coração. Por quê? Sodoma e Gomorra foram as cidades mais corruptas, espiritualmente falando, da antiguidade. Sodoma e Gomorra era considerada número 1 em corrupção espiritual. Automaticamente, o Ló, ao fazer essa escolha, escolheu o lado ruim do negócio, espiritualmente falando. Materialmente falando, era uma beleza. Então, quem vê cara não vê coração. É preciso tomar cuidado. Às vezes você olha a aparência, parece maravilhosa, meu Deus, é aqui que é o certo. Mas não é, o certo é você estar com Deus. Até tinha uma musiquinha que quando eu era criança cantavam na igreja. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. A diferença está em você está indo com Cristo ou não? A proposta é boa, mas Deus está no negócio ou não? Porque escolher o deserto com Deus é uma maravilha. Escolher Campinas sem Deus é problema, é dificuldade na certa. Mais tarde, Sodoma e Gomorra seria destruída e o Ló perderia tudo o que tinha. Muito pouco ele pôde levar. Todo o futuro dele morre junto com a cidade. E por outro lado, Abraão, que foi para o deserto, teria que continuar enfrentando cobra, lagarto, escorpião, frio, calor e todas as agruras do deserto. Deserto é um lugar inóspito, difícil de viver, difícil de criar. Eles eram nômades. Eles cuidavam principalmente de gado ovino, né? E enfrentar tudo isso no deserto não era nada fácil. Mas acontece que você ir para o deserto com Deus, a vantagem não está no deserto, está em Deus. Por quê? Porque Ele pode fazer o que Ele quiser, é Ele que manda, Ele é Deus, é Ele que salva, cura, batiza, liberta, faz sinais, prodígio, maravilha. É Ele que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, é Ele. Com Deus, tudo dá certo. Com Deus as coisas acontecem, né? A terra prometida, se você for ver a terra prometida, no começo não apresentava nada, não oferecia nada. Acontece que Deus faz chover até no deserto, se for preciso. Deus faz a grama nascer no deserto. É verdade que Israel sempre teve problema com o deserto. Mas olha hoje, por exemplo, Israel puxou a água do lago, levou numa montanha
espalhou pelaquela campina e hoje Israel colhe folhas, flores, frutos no meio do deserto. Por quê? Porque tem um esforço pessoal e a bênção de Deus. Deus abençoa aquele que faz, que se esforça. Israel é pequenininho, sempre foi pequenininho, mas sempre foi abençoado por Deus. Por quê? Porque lá atrás, Abraão fez a boa escolha. Sabe, querido, é melhor você fazer uma escolha de ter Deus junto com você e tá às vezes escolhendo o deserto do que escolher a campina e Deus te deixar sozinho lá na campina. Quando você for fazer a sua escolha, considera o seguinte: Deus está comigo? O Senhor vai comigo? O Senhor vai me abençoar? Porque se o Senhor for comigo, eu vou aonde o Senhor quiser. E vai dar certo, vai dar tudo certo, vai ser bênção. Gênesis 14, o 21, o 22 e o 23. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando, desde um fio de cabelo até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Houve uma guerra, 4 contra 5 reis. Está registrado no capítulo 14. E o perdedor dessa guerra estava aqui do lado de Sodoma e Gomorra. Eles perderam a batalha. E junto com Sodoma e Gomorra, levaram o Ló e tudo que ele tinha. Veja que aquela escolha que Abraão tinha feito no passado, agora repercutia nele. Por quê? Porque Ló era o sobrinho dele, ele tinha cuidado do Ló a vida inteira. Agora, o que queria fazer? Abraão tinha amigos, ele não estava sozinho ali. Ele montou uma espécie de uma confederação, onde todo mundo ajudava todo mundo. Aí ele convocou os confederados, juntou um pequeno exército, 318 homens. Tinha a confederação, o exército da confederação de Abraão. E eles foram atrás. Foram atacar 5 reis. Só que os cinco reis estavam desprevenidos, despreparados, já tinham participado da guerra, já tinham ganho, tinham pego o espólio. Provavelmente estavam lá descansando, talvez se embebedando, não sei. Mas estavam todos desprevenidos. Abraão juntou seus confederados, perseguiu eles até um lugar que pegou eles numa espécie de uma armadilha. E Abraão atacou e venceu. E todo aquele despojo, tudo que eles tinham roubado durante a sua campanha militar, Abraão pegou tudo. Muitos bens, muita riqueza. Daí ele traz tudo aquilo. E o rei de Sodoma e Gomorra falou: olha, bom, pode pegar todos os bens. Nós só queremos as pessoas. Deixando as pessoas para nós, está tudo bem. Ele falou: jamais. Para depois vocês dizerem que vocês enriqueceram Abraão. Não. O que eu tenho foi meu Deus que me deu. Ninguém vai dizer isso de mim, não. Aí o que ele faz? Ele fala assim: olha, eu vou tirar 10% e vou dar para o sacerdote do meu Deus. E vou tirar a parte dos meus confederados e o resto vocês podem pegar tudo. Eu não quero nada, não. Então, veja bem, eu tiro dos meus confederados e o do meu Deus. O que ele dá a entender? Dá a entender, primeiro, que ele era rico. Ele não precisava de mais nada. E segundo, que ele estava acostumado a tirar pela fé
a parte de Deus. Ele investia nos homens de Deus, nos sacerdotes. Ele investia nas coisas de Deus. Aí é importante salientar uma coisa. Dizem que o dízimo é da lei. Não, o dízimo da lei vem através do Jacó. Mas o dízimo da graça vem através do Abraão. É pela fé. Foi pela fé que ele separou o dízimo e deu para Melquisedeque, que era sacerdote da linhagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. É na mesma ordem do sacerdote que recebeu a riqueza que Abraão, os dízimos daquela batalha. Aí o que Abraão mostra? Que ele tinha compromisso com Deus e que não aceitava qualquer coisa, não. Isso aí veio do meu Deus? Se veio, eu aceito. Se não veio, não me interessa, não quero. Vocês não vão dizer por aí que vocês enriqueceram Abraão, não. Quem enriqueceu Abraão foi o seu Deus. Ele deixa claro aqui no texto. Sabe? Tem gente pegando qualquer porcaria por qualquer coisa. Não. Pela fé. Abraão é o pai da fé. Fala, não. Se vem de Deus, eu aceito. Se não vem de Deus, não me interessa. Mas ele tinha irmão, ele tinha ido lá, ele tinha vencido a guerra, o dinheiro era dele, né? Os despojos é do vencedor. Não, ele não aceitou. Falou, não quero. Eu tenho um Deus e eu só recebo se vem do meu Deus. Sabe? Tem uma hora que a gente tem que parar com a ganância de pegar tudo que vem. Sabe? Tem crente pegando porcaria aí. Hoje em dia é muito comum no meio público. Tem cara que vai lá, gasta 100, pega uma nota de 500. Tem cara que vai pegar um serviço público, ele pega por 1 milhão e dá 100 mil de propina. Isso está enraizado, quase todo mundo faz, mas é errado. O que é errado, o que é certo, não adianta. Você, mas tá todo mundo fazendo errado, então eu vou fazer também. Não é porque todo mundo faz errado, é que vai fazer com que a coisa fique certa. Não, o que é errado. E o Abraão, nem uma coisa que ele tinha direito, ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque isso aí não veio de Deus. Deus me abençoa todo dia, toda hora, na minha criação, na minha fazenda. Deus me abençoa na minha fazenda. Tô rico, mas porque Deus me abençoou. Isso aí eu não quero. Ele tirou o dízimo, tirou dos confederados, mas para ele não pegou nada. Isso aqui é um exemplo de fé. O que é certo, o que é errado. Se isso não vem de Deus, eu não quero. Você veja bem, Abraão sempre foi rico. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico. Mas quando a coisa não cheirava bem, ele não aceitava. A gente também tem que fazer escolhas. Você faz escolhas, eu faço escolhas. Nós fazemos escolhas. Faça a boa escolha, para que você não se arrepende nunca. Nunca. Deus dá. E quando você sente que Deus dá, abraça a bênção de Deus. Gênesis 15. 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Sabe, queridos,
Abraão era rico, tinha tudo, mas ele não tinha um filho. Isso desgostava ele, isso deixava ele triste. Gozado é o seguinte, né? Você pode ter tudo, mas uma coisa como essa acaba com a sua vida, porque tira a sua alegria. Que adianta você ter tudo se você não tem um filho que vai herdar as coisas que você tem? Então ele pensava assim: se Deus não me der um filho, o meu mordomo, o meu capataz, o meu líder, vai ficar com tudo. Eu não tenho um filho. Eu tenho a herança material, mas não tenho a quem dar a herança. E ele, primeira oportunidade, Deus fala com ele lá em visão, né? Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Ah, meu Deus. Já chorou lá para Deus. O Senhor me deu de tudo. Estou muito contente. Mas eu não tenho um herdeiro. Eu não tenho um filho. Sara é estéril. Eu nunca vou ter um filho. O Damasceno Eliezer vai herdar tudo. Não tem para quem dar. É necessário perceber também uma coisa. O problema do Abraão não é o meu problema. O problema do Abraão pode não ser o seu problema. Mas sempre existe alguma coisa na nossa vida que nos perturba, que nos atrapalha. Às vezes é um problema com o filho, com o neto, às vezes é um problema lá nos negócios, na empresa, às vezes é um problema, sei lá, de um curso que quer se fazer, de um carro, de uma casa. Sabe, os problemas não são iguais, mas todo mundo tem o seu problema. Sempre existe alguma coisa que perturba a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma. Sempre há alguma coisa que está faltando. E no caso do Abraão era um filho. Ele não tinha um filho. Ele tinha bens, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, mas ele não tinha filho. Ele queria um filho. Talvez olhando de fora, fala, mas que cara chato, né? Só por causa de um filho, fazer esse, né? Esse oba-oba. E impressionar até o próprio Deus. Mas daí Deus faz a promessa para ele. Não. O Damasceno Eliezer não vai herdar nada. Não das tuas coisas. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Aí Deus faz uma promessa. Não, você vai ter um filho, você vai ter um herdeiro. E quem vai herdar vai ser o seu, o que sair das tuas entranhas. Agora, é preciso analisar uma coisa, né? Depois a Sara vem e faz a proposta. Olha, Abraão, não aconteceu nada. Pega a minha escrava aqui, faz um filho nela. Pronto, resolve isso. Sempre tem um jeito brasileiro de resolver os problemas, né? O brasileiro é perito nisso, né? A gente pode fazer uma gambiarrinha aqui, a gente resolve isso. Pra que ficar esperando? Não vai acontecer mesmo. Eu sou estéril, nunca tive filho, nunca vou ter. Faz aqui na escrava. E ele vai e faz um negócio que repercute até hoje. Por quê? Porque o filho da escrava era o primogênito. E por ser o primogênito, todo mundo acha que ele tinha direito à bênção. E tem gente brigando até hoje por causa disso. Olha a guerra que existe no Oriente Médio, né? Até hoje.
Então, meus queridos, não adianta se tentar resolver do jeito humano, do jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é famoso porque ele leva vantagem. A lei de Gerson. A lei de Gerson foi estabelecida no Brasil, né? Levar vantagem. Só que não adianta você tentar levar vantagem de uma forma irregular, ilegal, ilícita, não correta. Não adianta. Ele fez o filho na escrava, o filho virou primogênito, aí depois veio o filho legítimo. Olha o furdunço, a guerra, o problema que se criou a partir daí. Por quê? Porque as pessoas acham, não, ele era o filho do primogênito, então é ele que tem direito. Estão brigando até hoje, a briga continuou. Esse não é a maneira certa. Deus falou, Deus prometeu, tinha que esperar. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Livro dos Salmos, se não me engano é o 40, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Tem coisa que não adianta, tem que esperar, se tem que dar tempo ao tempo. Aí Deus vai trabalhando, 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 até que Deus simplesmente resolve tudo. Não adianta você tentar resolver do seu jeito, no seu tempo. Não, 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 não. Deus é grande, Deus é poderoso, mas Ele só faz do jeito que Ele quer, quando quer, onde quer, porque Ele que é o Senhor. A nós. Existem momentos da vida que a gente tem que esperar. Espera no Senhor, descansa. Pensa em outra coisa. Pensa que Deus está resolvendo. Deixa quieto. Deus vai resolver. Deus sempre resolveu, sempre resolve. Você vê que até com as falhas de Abraão a gente aprende. Por quê? Porque o sábio não é aquele que erra para aprender, é aquele que aprende com o erro dos outros. Então aprenda com o erro do Abraão. Espera com paciência no Senhor. Deixa ele fazer, só espera. Só espera.